Quero cumprimentar todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Onde tem NET Claro chegando, você tem a TV Serra também com você. É só chegar ali no 526 em HD ou então no 26 em analógico. Além disso, tem a oportunidade de você nos acompanhar ainda pelas redes sociais, a nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta, siga a nossa página. Esse programa está na íntegra. Também ali no Facebook, aí você pode assisti-lo quando o seu relógio permitir, quando a sua agenda também possibilitar. E também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. Então não tem jeito, você pode acompanhar ou de uma forma ou de outra a nossa programação. Afinal de contas, o que é daqui, você vê por aqui, porque a TV Serra é a TV de todos. Eu quero pedir a permissão aos senhores para fazer a remoção da máscara agora durante o período do vídeo, mas não esqueçamos da nossa máscara, ela é fundamental, ela nos protege, ela nos ajuda, a higienização das mãos também ajuda e o distanciamento social, bom, esse nem se fala, ou o distanciamento físico, evitar aglomeração de pessoas também é fundamental neste tempo de pandemia. Com alegria hoje recebemos aqui nos estúdios, prontamente atendeu o nosso convite, o empresário, consultor de empresas, Senair Gomes da Silva, com um conhecimento vasto em todas as áreas. Trata-se de um cidadão de posição, de conceitos, enfim, e de um domínio muito grande de conteúdos dos mais variados assuntos. E claro que hoje a pauta não poderia ser outra. Amém, aleluia, habemos vacina contra o coronavírus no Brasil. Parece mentira, mas é verdade. Demorou, hein? Como diria um amigo meu, demora mais. Mas enfim, o Brasil não é o primeiro país da América Latina, da América do Sul, a vacinar a sua população, mas não se apresse, não é uma vacinação em massa, a chamada imunização em massa. É uma imunização que vai começar com os chamados grupos prioritários. Aliás, eu diria grupos prioritários e prioritários, né? Porque vai atingir uma parcela muito pequena da população. Talvez, e com certeza, a parcela mais necessitada no momento. Mas como a gente diz, é o começo. Meu caro Senair, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios. Eu sei que você está se preparando para logo também, porque o teu grupo prioritário logo vai estar aí para fazer a vacina também. Se você sentir a vontade, pode retirar a máscara. Se estiver com medo da vacina, fique com a máscara. Bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, Leandro. Que a gente tem que cumprimentar as pessoas como um todo. Então, boa tarde, bom dia e boa noite. Tá bom, ótimo. A saudação a todos que nos acompanham. Eu quero te dizer primeiro que eu não tenho medo da vacina. Eu pensei que tu tivesse medo. Não. Eu vou ser o último a ser vacinado. Então tu não tem medo? Não, eu e a Dilma. A Dilma também vai ser, ela quer ser a última também. Vamos ver quem vai conseguir. Nós estamos nessa briga aí. Porque qualquer interpretação de medo, falsa interpretação. Totalmente falsa, até porque eu não tenho medo da morte, que ela é um pouquinho mais... Todos têm medo, porque ninguém conhece direito como funciona isso. Talvez, veja bem, talvez você esteja mais próximo da morte do que eu. Ou talvez eu esteja mais próximo. Nunca se sabe. Por isso, essa é a graça da vida. Essa é a graça da vida, a gente não sabe. Eu vejo um senhor com mais de 90 anos, tranquilo, não diz nada, e eu vejo alguém com 40, que amanhã vai para a estrada, amanhã vai para o mar, amanhã vai para uma atividade perigosa. Então, que bom que a gente não saiba quando, mas é uma coisa certa. Até desviando um pouquinho o assunto e fazendo referência, acredito que você tenha conhecido também, Farroupilha perdeu no final de semana o ex-vereador Alberto Miguel Bride, o seu Bride, assim conhecido, uma pessoa que trabalhou nos clubes de serviços, presidiu clubes de serviços da nossa cidade e muito fez também pelo nosso município. É uma perda, né? E ele aos 99 anos. E era uma reserva moral, como caráter, como pessoa humana. Então, eu digo assim, a gente chega numa idade que começa a relativizar as coisas, a gente já não briga por... Aliás, eu nunca briguei na vida, a prova está, e eu provo isso,
que eu fui para um colégio de padre com apenas 14 anos, e lá aprendi a rezar, rezar e rezar. E agora, com a pandemia, me ensinaram a dar soco. Eu dei 3, 4 socos, me estourou um músculo, ficou um caroço aqui. Então, deu tudo errado comigo. Então, eu me acalmei de vez. Não deu tudo errado, não deu tudo errado. Na pandemia, sim. Aí, me acalmei de vez. A pandemia, para mim, eu falo na pandemia sorrindo, porque se ela não me atingiu, eu tenho mais o que festejar. E eu segui minha rotina 100% como eu seguia antes. Eu só não esqueci da máscara e de passar álcool gel nas mãos. Porque aí vem um detalhe muito importante. Hoje, se o senhor e a senhora que estiver me assistindo pensar, você pode esquecer uma roupa íntima. Tem a roupa de cima que cobre, tá tudo certo. Agora, esqueça de usar máscara para ver se não entra. Sem a Cuidado para não confundir máscara com roupa íntima também, né? A roupa íntima, se você entrar em qualquer lugar, você entra, ninguém vai te barrar. Agora, com a máscara, não tem como. Então, assim, a coisa chegou num ponto, eu acho isso... Aliás, a gente tem que fazer da vida uma coisa engraçada, senão não tem graça. A gente tem que fazer da vida uma coisa light, porque a gente passa tão rápido. Pô, parece que foi há poucos dias que eu estava andando de pé descalço, fincando espinho nos pés, porque não tinha outro jeito. Sim. E agora a gente olha no Nem o conhecido tamanco, o velho tamanco. O tamanco, né? Era um tombo atrás do outro, porque nas recostas você pisa numa pedra e vai. Sim. Então, o tamanco de pau aquele. Então era muito difícil. Hoje você vai no roupeiro, que roupa eu vou colocar? Normalmente eu coloco uma Bordeaux, sei lá por quê, comecei a gostar do Caxias, sei lá. Então, assim, eu acho, falando sério, a pandemia nos trouxe grandes ensinamentos. Também, né? Primeiro, nos trouxe dificuldades, não tem dúvida. Com certeza, mas assim, eu acho que o humano, o brasileiro, o cidadão do mundo, não importa quem, fez uma avaliação errada da pandemia. Eu não sei se incentivado por quem, influenciado por quem, mas nós fizemos o correto é uma pandemia, é um bicho invisível, é complicado? O que nós temos que fazer para nos proteger? Isso é isso, protocolo. Aconteceu, o que temos que fazer? Isso mais isso. No começo, bateram cabeça, porque dipirona e Tilenol nunca vai curar uma infecção. Mas enquanto não for infecção, segue o baile, vamos continuar nos cuidando. O que se vê? Protocolos errados, um superdimensionamento do problema, tá? Porque se fosse uma epidemia com alta mortalidade, nós não teríamos os índices que nós temos. Porque se você olha em 209 milhões de brasileiros, nós temos 209, quase 210 Já milhões. Já batemos em 210 milhões. 210 mil mortes. 210 mil mortes. Dá o que dá 1%. 0,1. Sim, 1%. Tá? 1%? Não, de 210 milhões, 0,01. Tá. Então, o que significa isso? É complicado, claro que perder vidas ninguém gosta, e perdemos vidas com menos de 60 anos, ou coisa parecida. Mas isto não é querer relativizar, mas a verdade é que outras doenças também tiveram mais ou menos esse mesmo comportamento. Agora, houve um exagero e, por outro lado, as pessoas começaram a se dar conta que não era tudo aquilo que falaram e baixaram a guarda. Sim. Você vai na praia, você vai em restaurante, você vai em clube, vai no shopping. Está quase tudo normal. Eu fui no shopping domingo à tarde. No final de semana. Você no shopping? No shopping, fui tomar um café, fui caminhar, Sério? levar minha velha a dar uma volta. Então, porque eu saio todos os dias, cumpro o meu itinerário todos os dias. Viajo, vou para outras cidades. E o que é incrível, as cidades menores e o interior, lá na Terceira Live não tem ninguém infectado. Não, claro que tem. Se tiver Vários. Não, tá. E não foi ninguém para o hospital. Não, para o hospital não. Ó, um exemplo. Então, assim, o pessoal do interior das cidades menores, por exemplo, Jaquirana, passou já mais de 100 pessoas que já foram infectadas. Olha, foi 1, 2 para o hospital. A grande maioria passou em casa, com dipirona e Tilenol. Outras pessoas estão tomando ivermectina. Eu estou tomando, cada 15 dias eu tomo 2. Porque se eu pesasse 90 quilos, eu tinha que tomar 3. Como eu peso 70 e alguma coisa, é só 2, faço economia. Cada 15 dias, 2 comprimidos. Assim, tranquilo. Isso está provado. Você não pode falar isso. Tem médico que vai me ligar, vai me excomungar.
Mas a verdade é que tem muitos médicos que já me falaram que a ivermectina é um bom remédio para se tomar como precaução. Não é talvez o remédio que vá combater o vírus. Vai evitar. Vai ajudar a evitar o desenvolvimento do vírus. Então, assim, né? Não é uma vacina, em outras palavras. Não é, não é um Tamiflu, por exemplo, que se usa para a pneumonia ou a conhecida gripe H1N1. Né? Então, existe maneira de a gente se... Eu estava conversando com uma psicóloga, e ela disse, tu não tem medo? Eu não. Medo é uma palavra que eu perdi quando eu tinha 10, 12 anos. Já, medo não existe mais. Eu tinha que passar medo, já te passei. Vamos dar férias pro medo agora. Então, eu disse, eu não tenho medo de nada. Ela disse, então você não vai pegar o corona. Porque o primeiro sintoma, o primeiro princípio que a pessoa desenvolve para pegar uma doença dessa é ter medo dela. Porque o medo tira a imunidade da pessoa. Sim. Então, eu me sinto super imune porque eu não tenho medo. Eu quero cumprir os protocolos, vou dizer de novo, cumprir os protocolos, fazer tudo o que me mandaram fazer enquanto precaução, e quero seguir a vida. Com certeza. Eu concordo plenamente, Sinair, com você também. É claro que quando começou isso há quase um ano, todos nós nos amedrontamos. Uns mais, outros menos, mas eu também parti daquele pressuposto que, e já defendo isso há algum tempo, se eu ficar em casa, só em casa, porque eu tenho medo, eu vou pegar o vírus, não vou fazer isso porque eu vou pegar o vírus. Cara, tu tá chamando para o vírus, vem vírus, me ataca, não faz isso. Então assim, é claro, vamos manter os protocolos, máscara, higiene das mãos, evitar a aglomeração de pessoas e a vida tem que continuar. Não vai ser a última pandemia. Não é a primeira e nem a última. Então nós vamos ter que ir nos adaptando. Mas eu queria te provocar, depois de tantas situações, o Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou emergencialmente a aplicação das doses da vacina da Coronavac e também da vacina de Oxford. Porém, esta ainda não chegou por questões de importação junto à Índia também. Tu achas que o Brasil sai atrasado? Como é que a tua leitura dessa talvez demora para o início da vacinação? Sem politização, quero falar assim tecnicamente falando. O problema da vacina, o problema dos respiradores, o problema de EPIs, o problema dos hospitais, tiveram todo um princípio normal. O brasileiro, administrador público, o Barnabé que eu chamo, sim, que não é o bom funcionário público, é aquele que está sempre com um olho no vinho, outro no padre, ele está sempre preocupado em por onde ele vai sair para levar vantagem. Esse exército que existe no Brasil para solapar o dinheiro público dos impostos, que somos todos nós que pagamos, essa gente aí pagou 80, 120 mil um respirador, aqui em Caxias se vendia por 20. Então assim, isso aconteceu também com as vacinas. Vamos importar tal vacina a 13 dólares. Vamos importar tal vacina a 26 dólares. Sabe? Isso aconteceu. Sim. Então, hoje, a vacina terá que ser comercializada a 8 a 9 dólares. Isso seria o normal. Vamos ver a quanto vai chegar isso. Agora, uma coisa, fazendo um parênteses nisso que eu estou falando, a Polícia Federal vai ter muito trabalho mesmo, para fazer bater os valores, e a Receita Federal tem que entrar nessa também, entre o que foi transferido do governo federal para os estados e o que foi efetivamente usado na saúde. Isso tem uma diferença, vocês prestem bem atenção, quem está nos acompanhando, para que possa mais tarde lembrar disso. E talvez até fazer uma cobrança junto ao Congresso Nacional, para que exija que o governo, isso que eu quero ver, exigir que o governo faça a fiscalização junto aos estados e em muitas prefeituras. Porque essa saudade da roubalheira desses últimos 2 anos que diminuiu muito, não vou dizer que acabou a roubalheira, isso eu nunca vou dizer, porque ela começou em 1808. A anterior a gente não sabe, mas a roubalheira oficial no Brasil começou em 1808, quando a família real veio para o Brasil. Aí começou uma série de falcatruas e veio até hoje. Só que ela potencializou muito nos últimos 30 anos. Então, se a Polícia Federal, que vai ser aumentado o seu corpo a partir de agora, tem que aumentar. Ninguém mais fala na Lava Jato, agora só se fala em pandemia. Vamos falar na Lava Jato. Vamos perguntar por que o dinheiro que foi levado do nosso país não volta.
Vamos perguntar por que os estádios foram construídos, pagam 3 vezes e ninguém mais fala nisso. Vamos buscar as 2 vezes de volta, que a gente sabe onde foi, que os hospitais de Manaus não estariam sucateados, não estariam nessa história toda que está agora. Nesse caos todo. Sim. Se em lugar daquele estádio sem necessidade, porque nós tínhamos estádios em número suficiente para bancar a Copa. Um deles é a Arena Manaus, por exemplo? Foi construído com 563 milhões, que não, sem necessidade nenhuma. Claro que ele foi pago 2 vezes, e a gente sabe quem pegou o dinheiro, sabe tudo isso. É só ler a organização. Está lá aprovado pela Malu Gaspar, sua colega. Minha colega jornalista. Escreveu com provas, datas e valores. Então, assim, só para concluir, existe muito dinheiro. Eu queria saber de onde o governo federal está tirando tanto dinheiro. Auxílio emergencial e agora com a vacina, que vai ser um balaio. É uma paulada e tanto. A vacina chegou tarde ou chegou na hora certa no Brasil? Eu diria assim, agora, um ponto que se fala hoje no Brasil de Manaus. Os outros pontos estão sob controle. Se o brasileiro tivesse um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de disciplina, usar esse apetrecho tão bonitinho, tão engraçadinho que ele é, usa o álcool gel, não aglomera, vive uma vida tranquila, busca o equilíbrio emocional, busca tudo isso, não tenha medo, não tenha pressa, a ansiedade também derruba. A coisa já está se acalmando, já está se acomodando, a gente vai acostumando com isso, não precisa apavoramento, não precisa queimar a etapa. Eu acho que a vacina está vindo na hora certa, até porque pesquisem as outras vacinas, quantos anos demoraram para ser lançadas. Anos. Agora, quero te dizer, para nós não passar batido, parabéns aos pesquisadores e parabéns a uma coisa que se chama comunicação. A internet, a facilidade com que... Porque os pesquisadores fazem parte de uma outra raça humana. Eles não têm picuinha ideológica, não têm picuinha política, não têm picuinha econômica. Eles são dedicados à pesquisa, são diferenciados. São técnicos, meramente. Eles não têm pressa, mas eles querem o melhor para a humanidade, neste caso aqui. Eu vou fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais sobre o assunto com o Senair Gomes da Silva, que é nosso convidado no dia de hoje, aqui na entrevista do dia. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar. Uniaselv Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone WhatsApp 54984471569. Uniaselv. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local.
Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 de Outubro, 375, Bairro do Parque, com teleentrega pelo fone 3261-4631. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Olá a todos, eu sou a Pietra e falo aqui do Hotel de Capri. Estamos no mercado desde 2008, sempre tendo como missão o bom atendimento do nosso hóspede, fazendo que ele se sinta em casa. Nossas acomodações são ótimas, desde o lazer ao trabalho, de família à viagem individual. E nosso café da manhã, que é farto e saboroso, está disponível também para vocês, farroupilenses. E você que gosta de tranquilidade, de natureza, de história, de vinhedo, de um bom espumante, nada melhor do que visitar Farroupilha, a cidade nacional do Moscatel. Você conhece todos os serviços que o Círculo Operário de Farroupilha oferece? Nós contamos com farmácia, serviços ambulatoriais e atendimento psicológico gratuito para associados. Além disso, temos médicos clínico geral, cardiologistas e dentistas. Cuide de sua saúde. Associe-se já. Entre em contato conosco através do número 54-2109-5100. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história.
Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. E hoje o nosso convidado aqui nos estúdios é o empresário, consultor de empresas, Sinair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios. Sinair, agora que vem uma pergunta e eu quero te ouvir, eu quero ter não 2, 4 ouvidos para ouvir a tua explanação e a tua resposta. Eu tenho acompanhado muito a questão da pandemia no Brasil, diversos veículos de comunicação, uns que descem a ripa no presidente da República, outros um pouco menos. Agora não quero aqui nem defender o presidente da República e nem criticar o presidente da República. Só quero apontar que talvez o presidente da República não teve uma conduta adequada em alguns momentos durante o período da pandemia. Bem como alguns governadores de estado também não tiveram esse comportamento. Aí é que vem a pergunta, a questão da Covid, da pandemia e sobretudo da vacina, tem se tornado um palanque político no Brasil? Essa disputa eleitoral antecipada entre Dória e Bolsonaro me parece que, vamos dizer, mexeu com a cabeça dos brasileiros. Então criou-se mais do que nunca 2 times. O time do Bolsonaro, que eu acho que ele não foi inteligente. Bom, também exigir inteligência do Bolsonaro é meio complicado. Ele chegou ali porque era o antídoto de tudo o que vinha acontecendo. E eu acho que, só para fazer um parênteses na resposta, eu li alguma coisa, não fui eu que escrevi, então eu li alguma coisa que fala do socialista na infância, e eu fui um socialista na infância, depois vai mudando, e só se ele é burro para continuar socialista. Por tudo que a gente já conhece, eu não quero chamar de burro quem se intitula socialista, mas o cara disse isso, só se ele for burro para continuar. Eu não chego a esse exagero, porque a gente pode continuar se enganando uma vida toda. Eu te digo assim, onde o socialismo deu certo? Onde? O que foi feito? Não morreu ninguém? A Coreia do Norte funciona, a Venezuela está funcionando. Aliás, a Venezuela está funcionando. A Venezuela tem encaminhado tubos de oxigênios para Manaus. Pois é, eu depois quero fazer esse cálculo aí para mostrar a quem nos acompanha que está um exagero. Mas assim, eu acho que o que houve foi... o Bolsonaro não tinha condições mínimas de chegar à presidência da República, não tinha Dilma, não tinha o Lula, não tinha Fernando Collor de Mello. Então nós brasileiros, o nosso grande problema é que as escolas não ensinam a gente a pensar politicamente falando. E as escolas, eu já falei isso mais que uma vez, que as escolas devem nos explicar o que é a política partidária, como funciona, mas de uma maneira totalmente isenta de cores partidárias. É simples, olhar historicamente o que fez o socialismo no mundo, o que fez, mas assim historicamente, e o que fez uma democracia ou o sistema capitalista, como ele se comporta, que ele é agressivo, que ele bota muita gente na miséria, bota. Agora o socialismo bota todos na miséria. É diferente, nós somos socialistas na miséria. Qual é o país socialista que conseguiu se desenvolver como país? Onde estão as maiores mortandades e as maiores misérias? É culpa do capitalismo? Não sei. Eu vim para a cidade, num país capitalista, com uma roupa vestida e outra num saquinho de sal, que o senhor sabe o que é, e apenas um sapato velho no pé. Se eu conseguir alguma coisa, eu fui trabalhando e estudando a receita que meu pai, analfabeto, me deu. Então, me deram oportunidades. Sabe que na Rússia, em Cuba, na China, na China tem os virtuosos, mas a gente sabe por quê. Assinaram com o partidão e são parte do partidão. Agora, aquele que está nas províncias e trabalha 12 horas por dia, não tem a mínima chance. Ele vai morrer trabalhando 12 horas por dia com aquele tanto de comida que o governo passa para ele. A gente sabe disso. Então, país comunista. Hoje, a China é capitalista com o regime comunista. Porque quantas empresas saíram do mundo e foram para lá porque tinha mão de obra de escrava para competir com o mundo? Então, assim, é muito claro isso. Só não entende quem não quer. E pode ter algumas variações do que eu estou falando. Mas essa é a verdade. Nós não tivemos, nos últimos anos, presidentes capazes de comandar uma supernação como a nossa. Porque se nós estamos sendo roubados, vou agora pelo macro, não quero entrar em detalhe. Se nós estamos sendo roubados desde o descobrimento de 1500. Aí em 1808, 300 anos depois, veio a família imperial para o Brasil. Potencializaram, eles chegaram e já deram um calote.
começaram com o Banco do Brasil, fundando isso, fundando aquilo, para legalizar o calote nos ricos, que já existiam, claro, nos explorando 40% da população. Em 1822, 40% da população era escrava no Brasil. Quer mais do que isso? Então, se a gente notar, caçavam negros na África para vir ser boi de carga, burro de carga dos brasileiros fazendeiros aqui. Aí vieram os italianos com promessas disso, promessas daquilo, para ser escravo dos plantadores de café. Então, se você olhar no açúcar, no algodão, se você olhar a história do Brasil, economicamente falando, nós sempre tivemos escravos. E hoje o nosso governo, de uma forma bem arquitetada, também nos escraviza através de uma carga tributária de 40 e tantos % e não devolve nada em serviços. Olha o que são os serviços de saúde, de segurança. Isso que a segurança pública do Rio Grande do Sul melhorou muito agora nos últimos meses. Mas assim, segurança, saúde, educação. Você quer uma educação de qualidade, você paga. Você quer saúde de qualidade, você paga. Onde está a infraestrutura do saneamento básico? Uma água tratada de qualidade? Nós temos tudo meia boca. Ganhamos meia boca e pagamos como fosse país do primeiro mundo. A briga na vacinação pela Covid-19, a briga era para quem pousasse na foto aplicando a primeira dose da vacina, ou Dória ou Bolsonaro. Nesse caso, o Dória teve a proeza, não sei se... Porque me parece que é uma faca de dois gumes aí, né? Não, mas eu te diria assim, ó, eu fico acompanhando isso muito de perto. A briga deles é porque os dois são candidatos para 2022. Sim. Então, eles não vão perder... Os dois querem palanque. Eles não vão perder um momento da desgraça dos Nem outros. que tenha que ceifar vidas. Assim, eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com o holofote. Só que o Bolsonaro, perto do Dória, ele é muito burro, comparado ao Dória. O Dória é muito esperto. Eu acompanho a Dória há mais de 40 anos. A maneira dele ser, o que ele fez. O Dória meteu a mão no dinheiro público de São Paulo ainda com o Fernando Henrique. É capa de jornal, é só procurar. Ele é um cara assim, muito esperto, é malandro, não é confiável e é um populista. O que ele vai fazer nesses últimos 2 anos para a população de São Paulo, só Deus sabe. Eu acho que nem Deus já virou as costas para ele até. Porque assim, ele é muito... É uma cobra criada. É uma cobra criada de grande porte. E o Bolsonaro vai ser dizimado por essa cobra se ele não mudar o comportamento dele. Tem que mudar o comportamento. Mas é o próprio Bolsonaro que tem que mudar o comportamento. Exatamente. Agora me parece o seguinte, né? E como eu gostei de uma manifestação, de uma técnica de uma das diretoras da Anvisa, não recordo o nome dela aqui, mas ela colocou muito bem justificando a posição favorável para a vacina, porque ela disse que no momento, no Brasil, e acho que no mundo também, não se tem nenhum medicamento apropriado para o coronavírus. E que a vacina talvez possa ser o que se tem de melhor. Então, quer dizer, se tem da ivermectina, se tem da hidroxicicloroquina, tem N situações, mas nenhum é direcionado. Pode ajudar, eu não vou entrar aqui se ajuda ou se não ajuda, esse não é um mérito, mas não tem um medicamento, tu vai tomar esse medicamento, tu vai te curar do coronavírus. Não existe. Talvez a vacina, ela possa cumprir esta missão. Me parece que é o que nós temos de melhor no momento. Agora, a postura da Anvisa foi uma postura técnica e que deu bofetão para tudo que foi lado no Bolsonaro também, né? Foi geral. Ele foi esbofeteado dos dois lados. Porque se a gente pensar, são 5 vacinas que foram criadas, foram desenvolvidas em 1 ano. É recorde fantástico. Mas avançou muito a ciência, a medicina. Tem N situações. Eu não estou justificando que sejam as vacinas perfeitas, mas acho que é o que tem de melhor no momento para combater o vírus. Só que, como a cepa muda... Sim. E nós temos uma das piores delas aqui no Brasil, em Manaus. Se a gente parar para pensar, tudo é modificável. O vírus muda muito. Muda. A mutação é normal. Tem bicho mais mutante do que o rato? E a gente sabe que ele está aí. Todos os venenos que foram inventados para combater o rato, ele sobreviveu. Que ele come primeiro, um morre, o outro já não morre, e vai se adaptando, e daqui a pouco ele cria o anticorpo para o veneno. E nós, humanos, também somos resistentes a alguns
criamos nossas resistências, nossos anticorpos para combater isso ou aquilo. Se eu já peguei a coronavírus e ela não me afetou, eu não estou imune de ela me pegar de novo. Por quê? Porque depende do meu estado de saúde. As minhas defesas estão melhores ou piores? Sistema imunológico. Isso. Então, o que acontece? Vão continuar as pesquisas. Olha o caso da AIDS. Vamos ser bem claro, a AIDS não tinha remédio. O cara pegava AIDS e morria. Aí veio um coquetel desse tamanho. O cara tomava, tinha uma sobrevida. Hoje existe um coquetel bem menor e vai chegar no momento do desenvolvimento da ciência que apenas um comprimido, coisa parecida, consiga dar esta sobrevida a quem contraiu. Hoje ninguém mais fala na AIDS, ninguém mais fala na H1N1, ninguém mais fala em outras doenças. Sim. Hoje, o 100% do foco é a Covid. Porque o coronavírus, a Covid, porque é o que está ceifando vidas em maior quantidade. Agora, as outras doenças também continuam matando. Agora, veja, por exemplo, a questão... Tem várias vacinas que estão sendo produzidas pelo mundo também. Tem a vacina... pelo que eu li, eu sou mais simpático à vacina da Pfizer, né? Desenvolvida pela AstraZeneca. Nada contra a do Butantan e da Coronavac, enfim, a Coronavac. Mas a Coronavac, ela utiliza uma parte do vírus inativo. Esse vírus, ele entra na nossa corrente sanguínea, ele vai criar um mecanismo de defesa. Já tem outras vacinas que usam outras metodologias. Então, a própria comunidade científica também não tem uma certeza, talvez pelo que o Cinério coloca, que é um ano, gente, um ano e pouco que se está convivendo com isso, e outras vacinas levaram anos e anos e até décadas para serem desenvolvidas. Eu queria te ouvir, porque o tempo passa, eu queria te ouvir, Cinério, sobre a questão de Manaus, o caos que está em Manaus. O que acontece em Manaus é um relato, um retrato, melhor dizendo, da situação do governo com relação à pandemia? Eu te diria, tem coisa errada em Manaus. É? Tem. Os números não fecham? Não fecham. Porque eu utilizei muito tempo o oxigênio para corte. É o mesmo oxigênio que eu pegava aquele tambor e levava o cilindro, melhor dizendo, vamos falar português correto. Pegava o cilindro e levava para minha mãe primeiro. A minha mãe usava, às vezes, dia e noite o cilindro. E o meu pai depois usou também. Levava aquele cilindro, comprei aquela reguladora ali atrás do Pompeia, na Pinheiro Machado, levei. E depois de doação, eu tive que comprar de novo para o pai. Os dois usaram oxigênio. E aí alguém veio me falar que 107 mil metros cúbicos de oxigênio vem para a Venezuela. Gente... Vieram da Venezuela? Vieram da Venezuela, como doação. 75 mil metros cúbicos por dia. 75 mil metros cúbicos se divide por 3. Vamos admitir que alguém consiga respirar 3 metros cúbicos por dia. Porque sabe aquele cilindrão desse tamanho, é 15 metros quadrados, 15 metros cúbicos de oxigênio tem num cilindro, é 15. É o que a gente compra até hoje lá. Então, tu divide por 3, vamos admitir que tu estivesse lá e tu estivesse respirando, tu conseguisse respirar 3 cúbicos, que dá uma terça parte, uma quinta parte do cilindro, num dia. Você abastece 25 mil pessoas, tem hospitalizado com oxigênio 25 mil pessoas em Manaus. Eu fui pesquisar, disseram que tem hoje hospitalizado em Manaus, hoje são 235, eu não acreditei. 235 pessoas só? Eu acho que tem mais, E aqui precisa de oxigênio? Não, os números que me colocaram aqui, eu vou pesquisar de novo. Eu entrei em 2, 3 sites, todos dizem a mesma coisa. 76 mil metros cúbicos por dia. Sabe o que dá isso? 76 tu divide por 15, te dá 300 cilindros, 400 por dia. Por dia, dá mais de 400 cilindros por dia. Sim, mas então tu tem que ter 400 pessoas, 800 pessoas. Não tem hospital, não tem essa capacidade. E ainda estão transportando para outros estados. Esse número não fecha, me desculpe. Ou estão informando errado, que não é 76 mil, diz que vai vir não sei quantos caminhões. É um exagero, gente. É um exagero. Essa conta não fecha. Preste atenção. Vai ter problema. Essa conta não fecha. Não fecha. Não fecha. 76 Mas mil. Mas houve descaso das autoridades políticas para com Manaus? Não, eu não digo assim, ó. Porque o governador,
Para oxigênio, um negócio barato, não é caro. Para oxigênio, tu compra um tanque de oxigênio, tu põe no hospital, dura a não ser que o oxigênio de Manaus esteja fugindo como fugiu o nosso dinheiro via corrupção. A não ser que tenha algum cano levando oxigênio para o mundo. Tem algum ladrão de oxigênio. Eu vou guardar esses números aqui e vou ver no hospital quantos médicos eu preciso para atender tantas pessoas. Eu vou trazer, eu te prometo, vou te passar essa informação. Bom, Senair, mais um assunto esse para a gente fechar no meio de todo esse cenário que a gente conversou no dia de hoje, vacinação, o caos na saúde em Manaus, a briga política pelo início da vacinação, o palanque político entre o Dória e o próprio Bolsonaro. Vem cá no meio de tudo isso, e a nossa economia? Bom, ruim? A vacina traz alentos para a economia? Eu te digo assim, eu fico surpreso. Sinceramente, eu tinha na minha cabeça que o nosso PIB cairia em torno de 8% a 10%. Lá no começo, quando todo mundo falou tudo aquela coisa arada ali, nós estávamos num caos total. Um caos total. Eu já estava com as malas prontas, e a mochila principalmente, para ir morar nos fundos do Agudo. Essa altura eu estaria com a minha plantação toda pronta e já me alimentando com a minha própria plantação. Porque eu disse, nós não vamos sobreviver. Não tem como. Você não produz, você não vende nada, não tem. Aí você vai para o setor primário, setor agrícola, o setor que realmente mantém esse país em pé, está mantendo nos últimos anos. O agronegócio. O agronegócio, vendendo como nunca, o que produz vende, alimentando o mundo praticamente, com a nossa alta produtividade, que em menos espaço se colhe muito mais, com alta tecnologia, com maquinário que anda sozinho. Aí você olha para trás e vê e analisa, e nós vamos ter um crescimento de mais de 2% em 2020. Isso é milagre. Isso é milagre. Não é verdade. E aí você olha outros países, a China vai crescer mais de 2%, mas a China tem suas razões. Era o único país que tinha navios de EPI para fornecer o mundo, e teve, e vendeu, e socorreu o mundo, porque estava preparada para socorrer o mundo, para a pandemia. Então, a gente tem que observar, os Estados Unidos vão cair em torno de 6% do seu PIB esse ano. E outros países também. E o Brasil continua tendo dinheiro para pagar quantas parcelas de auxílio emergencial, mas não tinha dinheiro para nada. E agora de onde está surgindo? É endividamento? Tem que continuar o auxílio emergencial ou para? Não, eu acho que está na hora de parar. Está na hora vamos nos convencer de uma vez por todas que o trabalho salva, que o trabalho é necessário, o trabalho dignifica o homem, está lá na Bíblia, o senhor que foi quase padre. Então, assim, não, eu não fui padre. Não, né? Mas você acompanhou de perto, você conhece bem. Nem estive na formação. Você tem... eu conheço. Você conhece? Conheço. Não, você conhece a Bíblia melhor que eu. Não. Eu só escutei quando um fanho e gago queria me vender a Bíblia. Eu escutei bastante. Mas assim, só para ser conclusivo, o país está pronto para deslanchar. Se não houver mais percalços em 2021, tipo falta de matéria-prima, falta de componentes para as máquinas que nós temos fabricando aí de primeiro mundo, e está faltando componentes eletrônicos principalmente. Tem muitas máquinas na linha de produção, muitos caminhões na linha de produção parados, porque precisa estar faltando não sei o que vem da Índia. Se isso for resolvido, e eu imagino que seja abril ou maio, nós vamos ter um país em franco desenvolvimento em 2021. O Brasil está pronto para levantar o voo? Está pronto, e não foi a Covid que atrapalhou. Foi principalmente a briga política. O Covid seria... Faça uma simulação. Se a imprensa desse o devido destaque e não 20, 30 minutos por dia, apavorando, assustando, complicando a vida dos brasileiros, não precisava ficar em casa. Não. Você tome as suas devidas precauções e vá trabalhar, vá para a luta, vão produzir. Isso é o melhor remédio para qualquer país, para qualquer comunidade, para qualquer família. Nós começamos na família e vamos até o país. Todos precisam trabalhar, todos precisam dar conta do seu recado. Bom, o Brasil está pronto para levantar voo e a Ford já foi embora. Foi a tua leitura da Ford? A Ford, eu queria comprar um Mustang, agora ficou mais difícil. Tem que importar. Mas vai continuar produzindo aqui o Mustang, né? Sim. E eu te digo assim, não, isso é natural. A partir de 2025, por aí, me cobre, essa linha de produção de automóvel vai ser completamente modificada. Então, é natural que as empresas comecem a fazer os seus enxugamentos a nível mundial. Quantas empresas mundiais, Renault, Peugeot, não sei mais, a Fiat se reuniu com
N empresas estão juntando suas plantas para produzir um carro só. Unindo diversas empresas e produzir um carro. Não tem mais o que fazer, até porque se você não produzir o carro autônomo, e esse é meu sonho, ler o jornal no banco de trás e o meu carro andando sozinho, esse é meu sonho. E vai acontecer. Você é bem mais jovem, você vai lembrar disso. Vai acontecer antes que nós estamos pensando. O que falta é a infraestrutura do país acompanhar este desenvolvimento. Ali é o X do gargalo. Já existe na Suécia, Sim. carros rodando sozinhos na rua. Então nós precisamos que chegue ao Brasil. Vai demorar um pouquinho mais, mas nós estamos no caminho certo. Nós já estamos tirando os caminhões da estrada e botando o trem. Nós vamos tirar os caminhões da estrada e colocar o navio. Nós vamos tirando aos poucos. O caminhão na estrada vai ser de curto espaço. No máximo até Curitiba. Meu caro Cinério, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Eu quero desejar que os brasileiros tenham tranquilidade, que o pior já passou. E não foi tão ruim assim. Alguém perdeu seus entes queridos, a gente sempre vai perdê-los, não importa se é com pandemia ou não. O fato é que nós não tivemos muito mais morte do que no ano passado, no global. É claro que há pessoas, às vezes jovens, mas todo mundo perde jovem por acidentes, jovem por assassinato. A gente perde os nossos entes queridos. Isso é lamentável. Agora, a pandemia não é o bicho, não foi o bicho que plantaram lá no início. Obrigado a todos. Obrigado, Sinaíra. Até uma próxima oportunidade. Voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI. Olha, o Sinaíra com uma máscara personalizada também com a gente aqui nos estúdios. A gente volta amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia. Até lá.